Em o nome de Jesus, Senhor, nós choramos, ó Pai. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus que nós servimos é bendito, é tremendo, é todo poderoso. E nós estamos felizes nessa noite pela sua presença neste lugar. Eu não sei se está chegando bem a você o nosso áudio. Nosso áudio está aberto, tivemos um problema aqui. Acabamos de abrir o áudio, mas Deus tem uma palavra no teu coração. Certamente nós não queríamos que isso acontecesse, pois isso compromete a palavra do Senhor, mas certamente Deus, Ele é tremendo, poderoso, irá falar aos nossos corações. Vamos à palavra do Senhor, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ser breves, irmãos. Amém? Dentro de 15 minutos nós encerramos. Livro do profeta Abacuque, que está na alegoria dos profetas menores. Amém? Nós vamos estar lendo alguns versículos à noite desse dia. Glória a Deus. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora nós vamos ao versículo de número 17. Do mesmo capítulo 3, amém? Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alternamente. Agora nós vamos voltar um pouquinho e vamos até o capítulo de número 2, no versículo de número 4. Amém? Capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Nós vamos compartilhar essa breve palavra com você na noite de hoje. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração de maneira muito poderosa, muito especial, e que, independente da maneira que esteja chegando o áudio até você, eu tenho a certeza que você vai conseguir compreender e entender o que Deus tem para falar ao teu coração, à tua vida, na noite de hoje. O texto que nós acabamos de ler, os versículos que nós acabamos de ler, fala do profeta Abacuque, um profeta que está atrelado aos menores, que viveu no 7º século antes de Cristo, e começa o seu livro, começa a sua narrativa, começa a explanação do que ele viveu, de muita tristeza, de muita angústia, um enredo que nós percebemos que o profeta estava enveredado ao fundo do poço. Ele vivia uma profunda calamidade pessoal, uma depressão muito forte, pelo que o seu país, pelo que a sua nação, pelo que o seu povo estava atravessando. Os tempos em que o profeta Abacuque viveu, foi o mesmo tempo, o mesmo espaço profético que viveu o profeta Jeremias, o profeta Daniel, o profeta Sofonias e o profeta Jeremias. Eles viveram num período caótico, num período de apostasia, num período de esfriamento da fé, num período em que o povo se afastou de Deus, e ao término do reinado de Joaquim,
Nabucodonosor, depois de fazer uma campanha derrotando a Síria, acaba invadindo o território hebreu, levando o povo cativo. E era esse tempo o faraó Neco nas terras do Egito, e estava terminando então o Império Assírio e se levantando com muita força, com muito poder, o Império Babilônico. É o ano 622 aproximadamente antes de Cristo, quando a Babilônia começa a se levantar, começa a se erguer como potência mundial. Como potência mundial, ela tem uma potência militar muito grande, tem uma força militar muito grande, e ela avança contra o povo de Deus, e a empreitada dela tem sucesso. Os profetas estão completamente arrasados, sabendo que o Senhor não está ouvindo a oração de algum deles, ou parece que o Senhor não dá ouvidos. Em alguns momentos nós percebemos que parece que o profeta Abacuque sente que o céu está blindado. Ele começa o capítulo 1 do seu livro, da sua profecia, dizendo sentença, peso, revelação do profeta Abacuque. E ele começa gritando: Senhor, Senhor, até quando clamarei eu? Gritar-te-ei violência, e tu não me salvarás. Ou seja, ele clama, ele ora, e parece que a sua oração não é respondida. Parece que o seu clamor não é respondido. E ele diz que o justo não está sendo justo porque está sendo corrompido pelo ímpio. O injusto consegue exercer poder, persuasão sobre o justo. E há uma calamidade terrível, uma calamidade muito grande sobre o povo. E ele começa no capítulo 1 até o capítulo 2, ele começa as suas reclamações, as suas queixas diante do Senhor. Ele começa a escrever a sua revelação com muita tristeza, com muita angústia. E ele, todo o tempo, parece que ele anda desacreditado, clamando, mas desacreditado do Senhor. O cenário profético que se instaura para ele é um cenário de violência, é um cenário de dor. Quando Deus sente que é o momento de o responder, Deus o responde no capítulo 2. No capítulo 2, a resposta do Senhor não é como o profeta talvez esperava. A resposta do Senhor o cerne da resposta do Senhor. O miolo da resposta do Senhor é: o justo viverá pela fé. Ou seja, quem vai sobreviver pela fé. Não vai sobreviver de maneira natural, não vai viver de maneira normal, vai sobreviver pela fé. Não pense você que o que nós estamos passando é diferente do contexto do profeta Abacuque. Não. O contexto que ele viveu era um contexto de calamidade, de tristeza, de falta de verdade, de justiça injusta, de homens justos corrompidos pelos injustos, e tudo que há diante dos seus olhos é tristeza, degradação de valores éticos, morais, espirituais, e o profeta clama ao Senhor e grita ao Senhor, e o capítulo 1 parece que ele acha que o Senhor não está o ouvindo, e ele clama com um tom de queixa, ele clama como quem está se queixando de Deus. Ele clama dizendo: até quando? Até quando eu clamarei eu? Até quando clamarei eu, Senhor, por misericórdia? Gritarei, Senhor, violência, e o Senhor não virá em meu resgate, e o Senhor não virá em minha salvação. Quantas vezes você e eu oramos dessa forma? Quantas vezes você e eu clamamos dessa maneira? Quantas vezes nós clamamos e temos esse sentimento da parte do Senhor, que Ele não está nos ouvindo, que Ele não está escutando a nossa voz, que Ele não está se importando com a nossa aflição, com a nossa agonia, que Ele não está se importando com o nosso sentimento.
que parece que ele não está vendo o mesmo cenário que nós estamos vendo. Quantas vezes nós estamos mergulhados em tristezas e lamentos profundos e falamos para o Senhor, já quando as nossas forças parecem estar terminando, se esgotando, acabando, nós falamos para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando? Quantas vezes nós clamamos ao Senhor e falamos para Ele: se apressa, Senhor, em me socorrer. Corre, Senhor, em meu resgate. Se o Senhor demorar mais um pouco de tempo, eu não vou resistir, eu não vou aguentar. O profeta Abacuque está vivendo isso. O profeta Abacuque, ele olha para os sacerdotes, ele olha para os levitas, ele olha para a adoração e ele percebe que tudo isso está corrompido. Ele percebe que o Senhor precisa liberar ao povo um avivamento. E eu não quero ser frio, eu não quero ser ortodoxo, eu não quero ser ao inverso daquilo que eu sou, que eu prego, que eu ensino. Não é a teologia pentecostal, mas na verdade o que Abacuque precisava era de avivamento. E o que nós precisamos hoje é de avivamento. Nós precisamos hoje, nesse momento, o que nós precisamos hoje, no contexto que nós estamos atravessando, não é, de forma alguma, que o comércio seja reaberto. Não é que as igrejas voltem a ter culto. O que nós precisamos nesse momento não é que as fábricas chamem seus trabalhadores para voltarem ao trabalho. Se você não entendeu ainda, o que nós precisamos é de um avivamento. Um avivamento não de pulos, de gritos, um avivamento não de coisas estranhas, um avivamento que não muda comportamento, um avivamento que não muda caráter, um avivamento, um barulho, como de vento, um barulho como de multidões, vozes como muitas vozes que não causam nas pessoas impacto de mudança. Um avivamento, ele tira o homem de um momento, de uma estabilidade de mesmice e leva o homem ao confronto. Um avivamento de verdade tira o ser humano da sua vida monótona, da sua vida cotidiana, tira do conforto da sua mesmice e o coloca em choque, o coloca em colisão consigo mesmo. E aí nós vivemos dependentes de Deus todo o tempo. Todo o tempo nós nos voltamos para Deus e confiamos na graça de Deus, confiamos no poder de Deus, entendemos que o trono de Deus é invisível, mas porém inabalável, imutável. Quando nós estamos vivendo avivamento de verdade, nós não vivemos um avivamento em cores, não vivemos um avivamento em tonalidades, não vivemos um avivamento aparente, não vivemos um avivamento que as pessoas veem pelas coisas que nós apresentamos, mas nós vivemos, quando nós estamos vivendo um avivamento de verdade, o próprio Deus, ele vê o avivamento, ele percebe o avivamento e ele consegue, através do Espírito Santo, confortar o nosso coração a vivermos o que Ele está nos oferecendo ou nos proporcionando no momento. A igreja brasileira, ela está muito longe de ser uma igreja avivada. As cantigas, bem ritmadas, atraem as pessoas. As lives com muito louvor, com muitos cânticos, com muita música, com muita musicalidade, atrai muitas pessoas. A live da palavra não atrai. Porque a palavra te leva a um confronto. A palavra te tira de um conforto de mesmice de todo dia. E a palavra te leva a uma zona de confronto, a uma zona de guerra, a um campo de guerra. E esse campo de guerra, ele não é prazeroso. Esse campo de guerra, ele não traz para nós prazer em estarmos nele. É muito bom e as pessoas estão buscando isso, algumas pessoas. Viverem o confinamento, viverem o fique em casa, viver esse período em casa, recebendo, comprando, vivendo uma vida bem equilibrada, uma vida bem
com a prateleira bastante cheia, e sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar como ficará. É um avivamento de verdade, um avivamento que a igreja brasileira precisa. Começa quando nós começamos a sentir a dor do nosso irmão. Começa quando nós começamos a ter compaixão, a ter misericórdia, a ter o desejo de sucesso do nosso irmão, a ter o desejo de sucesso das pessoas que estão à nossa volta. É quando nós perdemos os sentimentos de facciosos, perdemos os sentimentos particulares, perdemos os sentimentos singulares, perdemos o sentimento ímpar e partimos para um sentimento plural. Partimos para um desejo de crescimento, não apenas pessoal, mas de todos aqueles que estão à nossa volta, de todos aqueles que estão ao redor do mundo. Um avivamento de verdade pelo qual a nação brasileira precisa, implica em nos preocuparmos de verdade com a salvação das pessoas que estão fora. O avivamento de verdade nos faz olhar para dentro de nós mesmos e procurarmos dentro de nós a verdadeira essência, o verdadeiro perfume, o verdadeiro líquido da adoração. Nós conseguimos nos destilar, nós conseguimos nos purificar e entendermos de fato quem nós somos diante de Deus, mediante o seu poder, da sua glória. Deus, Ele quer se manifestar sim no momento que nós estamos atravessando. Deus, Ele quer mostrar para nós brasileiros que Ele é Deus sim e que Ele se importa conosco. Mas Ele quer que de fato nós entendamos que Ele tem todo o poder, que Ele está no controle, que Ele pode todas as coisas. Eu sei qual é a parte que você ainda não entendeu. Que o que nós precisamos é muito mais do que uma resolução política. Nós precisamos muito mais do que uma resolução financeira, econômica. Nós precisamos muito mais do que uma resolução social. Nós precisamos muito mais do que palavras persuasivas, que palavras belas. Nós precisamos da intervenção divina, de fato, dentro da nossa nação, dentro das nossas igrejas, a começar por nós, a começarmos pela igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz, Senhor, notório, oh Deus, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Dos anos 70 para cá, se você estudar um pouco, você vai ver que a igreja brasileira cresceu e cresceu muito. Você vai perceber que nós avançamos e avançamos muito. Há quem diga que nós elegemos o último presidente da República Federativa do Brasil. O Evangelho cresceu, o Evangelho avançou, o Evangelho enumerou-se. Mas nós crescemos em quantidade, nós crescemos em número, nós crescemos na contabilidade, mas nós não crescemos de fato no homem interior. Nós não crescemos de fato de dentro para fora. O nosso crescimento foi um crescimento tendencial, um crescimento de moda, um crescimento de alegria. Vamos pular, vamos nos alegrar. Nós não crescemos de verdade na graça e no conhecimento. Nunca nós vivemos uma era como essa. Informação na mão, no iPad, no iPhone, no telefone celular, no notebook, na TV Smart. Nós nunca vivemos, a humanidade nunca viveu um período em que a informação esteve tão perto dela. E a igreja jamais teve analfabetos bíblicos
como nós temos hoje. O povo não se conhece o Deus que se revela pela palavra. O povo que busca conhecimento não consegue graça. Tem conhecimento, mas não tem graça. E o que adianta o conhecimento sem a graça? O que adianta a teoria sem a prática? O que adianta a sala de aula sem o laboratório? O que nós precisamos entender é que Deus está querendo nos chacoalhar. Deus está querendo mostrar para nós que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Eu disse que nós não precisamos de uma reforma social, política, financeira, monetária. Que nós precisamos de verdade é de uma reforma espiritual. O que nós precisamos de verdade é pararmos de nos degladiar com doutrinas arminianas, calvinistas, degladiarmos contra as igrejas de cura divina, degladiarmos contra a igreja evangélica, a igreja pentecostal. O que nós precisamos é buscar um avivamento que vem da parte de Deus. As teorias teológicas vão ficar por aí, mas o Senhor Jesus, Ele vem buscar um povo santo. O Senhor Jesus, Ele vem buscar um povo que vive, respira, inala e exala a sua presença. Preste atenção que o evangelho de hoje não causa mudanças. O evangelho de hoje, ele não causa nas pessoas constrangimento. Nada contra os gays, mas o cara é gay, ele se converte, ele não perde o jeito efeminado. A pessoa tem um costume no mundo de fazer negócios trapaceando e passando os outros para trás. Ele se converte e ele ainda continua sendo golpista e continua ainda querendo levar vantagem em cima de quem tem menos informação dos valores a serem negociados do que ele. Algumas pessoas ainda convertidas, e muitas pessoas, sacerdotes, pastores, estão ainda atrás dos cargos comissionados, trabalhos que não trabalham, só levam o dinheiro dos cofres públicos. Quando nós olhamos para um cenário desse, para uma igreja dessa, nós percebemos que nós precisamos de uma reforma, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de fato de uma intervenção divina nas nossas vidas, em nosso meio. Hoje carregar uma credencial, uma carteira, apresentar-se como ministro é muito simples diante dos homens, mas apresentar-se com credencial diante de Deus está difícil. Onde está o profeta desta nação que vai para a televisão, que vai para as suas redes dar uma palavra de conforto ao povo? Cadê aquele que vem usar o poder que tem na mídia social para colocar no coração do povo uma esperança? Pastor, que esperança? Vai passar o coronavírus? Tudo vai voltar ao normal? Não, uma esperança, a maior esperança, o sustentáculo do Evangelho, aleluias, a esperança de todas as esperanças, que é a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém, eu não estou vendo um profeta tomar uma mídia social para dizer, para cantar, para pregar, para ministrar ao povo que está em uma das canções da harpa cristã. Se tu me almas a Deus suplica, e se intercede confiando fica, em tuas promessas que são muito ricas. Espera ainda, mais um pouquinho e o verás. Por que te abate, ó minha alma? É isso que o profeta Abacuque está vivendo, é isso que nós estamos vivendo agora. Irmãos meus depressivos, irmãos meus afoitos, a igreja não abre, o que vai ser? O comércio não vira, o que vai acontecer? Clame por um avivamento, clame para você ser avivado no período que nós estamos passando.
Clame para Deus visitar a sua casa, batizar o seu filho de 5, de 9, de 12, de 15 anos, com o batismo no Espírito Santo. Ontem eu perguntei ao meu filho mais velho, ele tem 9 anos, eu perguntei para ele: Caleb, você vai se batizar com quantos anos? A resposta foi: pai, assim que der a idade que eu puder eu me batizo. Pode ser hoje? Eu falei: não, filho, é só com 12 anos. Ele falou: se eu pudesse ser hoje, seria hoje. As crianças estão com sede do batismo nas águas. Aproveite esse momento para que o seu filho seja batizado no Espírito Santo. Aproveite esse momento para você chamar a sua esposa, trazer a sua família e orar com ela, e buscar com eles, e acender a chama do avivamento de Deus dentro da sua casa. Para que os seus vizinhos possam chegar no seu portão, bater e dizer: eu quero entrar, eu quero ouvir essa palavra, eu estou lá ouvindo, assistindo a live, assistindo o culto, mas eu quero assistir daí. Aproveite este momento para buscar de Deus um avivamento. Preste atenção. O primeiro diagnóstico, o primeiro teste para avivamento, nós estamos vivendo teste para coronavírus, teste para avivamento é mudança. O efeminado se firma sobre as pernas, se firma sobre os pulsos. O trapaceador se torna direito. Lembra de Zaqueu? Se acaso tenho eu defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Vou dividir tudo que eu tenho no meio com os pobres. Isso é sinal de avivamento, isso é sinal de encontro, isso é sinal de renúncia. Aleluia! Se você pudesse contemplar, se você puder sentir o que eu estou sentindo aqui na sala da minha casa, mas você estava glorificando demais a Deus onde você está. Eu disse a minha esposa que trabalha comigo na produção desses cultos, eu disse para ela: hoje eu quero fazer esse culto aberto, eu não quero fazer o culto de ensino hoje no grupo da igreja, hoje eu quero fazer com todos os irmãos, com todas as pessoas. Que você monte as salas, que você compartilhe, que você envie. Pois o que Deus está requerendo de nós é uma proximidade. O que Deus está querendo de nós é que nós deixemos a religião. É que nós deixemos o nosso credo, é que nós deixemos a nossa confissão de fé na religião e nos voltemos para Ele. Pastor, o senhor está pregando ecumenismo? Não, eu estou pregando Jesus, eu estou pregando conversão, eu estou pregando vida eterna, eu estou pregando avivamento. Pulos, esquisitices, rostos torcidos, isso não é sinal de avivamento, isso é sinal de esquisitice. Avivamento é poder de Deus que transforma. Avivamento é poder de Deus que muda as pessoas, transforma o caráter. Observe Jeremias, observe Isaías. Senhor, ai de mim que vou perecendo. Isaías no capítulo 6 ele escreve o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E depois ele escreve: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, o Santo. Ai de mim, eu vou morrer. Ele entendeu quem era ele em relação ao Criador. Você consegue entender quem é você em relação a Deus? Você consegue entender que Deus está no controle de tudo, tem todo o poder? Então o seu sentimento depressivo, as suas lágrimas, o seu beicinho, o seu desejo de chamar a atenção, a sua pirracinha, não vai mover a mão de Deus. O que vai mover a mão de Deus é você ser forte, corajoso. O que vai fazer Deus se colocar de pé no trono dele em seu favor é você cingir os seus lombos, é você colocar o capacete, é você calçar os pés com as sandálias, é você se encouraçar de tudo aquilo que está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Mente protegida, coração protegido, pés protegidos. Note comigo que o justo vive pela fé.
mergulhado nessa reclamação, mergulhado nesse clamor, o profeta Abacuque começa esse enredo, começa essa alegoria, glória a Deus. Ocupa 2 capítulos, como alguém que está no fundo do poço, mergulhado em lágrimas, tristezas e gritos, apavoridos pelo socorro divino. Mas de repente parece que o profeta recebe algo das mãos de Deus, algo da parte do Senhor. E o capítulo 3 parece que é outra pessoa que está escrevendo. O capítulo 3 ele troca a música, ele muda o enredo, ele troca a alegoria. O capítulo 3 é outra pessoa que fala. É uma pessoa transformada, é uma pessoa avivada. A oração dele não é em tom de choro mais. A oração dele não é em tom de tristeza. A oração dele não é no tom de lamento. A oração dele não é no tom mais de choramingar. A oração dele agora é em forma de cântico. A oração dele agora é em forma de louvor, é em forma de gratidão. A oração dele é da seguinte forma: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos tempos, e faze conhecida a tua obra, ó Deus. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele continua a clamar, mas agora o clamor dele é em tom de quem está cantando. É em tom de quem sabe que, independente do que os seus olhos estão vendo, o Senhor ele vem para mudar a sua história. Independente do que suas mãos estão pegando, do que o seu paladar está sentindo, do que os seus olhos estão vendo, do que os seus pés estão pisando, da cama que ele está repousando, ele está confiante no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, confie no Senhor na noite de hoje. Acredite no Deus Criador do céu e da terra. Acredite que Ele virá em teu socorro. Ele não tarda, Ele não falha, Ele vem no momento certo e na hora certa. Enquanto isso, Ele está te aprimorando para que você esteja pronto para receber aquilo que Ele tem para te entregar. A ira do Senhor dura só um instante, mas o Senhor é misericordioso, é tardio, é longânimo. O Senhor é maravilhoso, é todo poderoso. E a mensagem de hoje não é uma mensagem de que, como um profeta, profetiza, força, aponta, põe Deus na parede, para a pandemia acabar, para a igreja reabrir, para a gente voltar a cultuar. Não. A mensagem de hoje ao teu coração é para você se conformar com aquilo que Deus tem para você. É para você aceitar o querer de Deus na sua vida. Pastor, o senhor fala isso porque eu sou um sábio, a minha igreja paga aluguel. O senhor fala isso porque o Senhor Deus me deu um ministério e a hora que tudo isso passar eu não vou conseguir pagar os bancos, eu não vou conseguir pagar os instrumentos que eu comprei. O dono do espaço está me cobrando e eu vou ter que fechar. Preste atenção numa coisa. Se conforme com aquilo que Deus está te proporcionando, você está vivo. Deus tem uma nova dispersação, Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova época, Deus tem um novo mover na sua vida através de tudo isso. É tempo de nós nos encolhermos agora, nos escondermos, mas é só por um período. Lembra do que o profeta Isaías diz? É só por um pouquinho de tempo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. E o que eu preciso fazer você entender nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, da revelação da palavra, é que você tenha no seu coração, na sua alma, a convicção, aleluias, que o Senhor governa sobre terra, céus e mares. Atenção, por favor. Não tem uma promessa de mudança aqui. Ele não está fiado, ele não está amparado numa promessa de mudança. Não, senhor. Não, senhora. O profeta aqui, ele começa no versículo 17.
16. Ouvi, e o meu íntimo se comoveu. Entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Mas ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que me falte o alimento, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ovelha arrebatada do aprisco. Olha o que o profeta está dizendo. Pastor, estou perdendo as minhas ovelhas. Pastor, estou perdendo o povo que me segue. Pastor, ainda que nos currais não hajam gado, as ovelhas sejam arrebatadas. Todavia, eu me alegro. Nessa versão não está nem alegrarei. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e me fez os pés como os da corça e me fez andar alteiranamente. Olha aqui, irmãos, no versículo 16 ele está dizendo que os seus joelhos vacilaram, os seus ossos apodreceram, mas no 18 ele está dizendo que os seus pés estão firmes como os pés da corça. Ele pode correr, ele pode pular, ele pode andar em alta velocidade, porque ele tem uma certeza, ainda que tudo decepcione, ele vai se alegrar. Todavia, eu me alegro e exulto, eu pulo, eu salto no Deus da minha salvação. E ele não está falando de salvação momentânea, ele está falando de salvação eterna. Ele não está falando de salvação para aquele momento, para aquela ocasião. Ele está falando de salvação para todo o sempre. Salvação para aquele tempo ia demorar. Nabucodonosor, pai de Nabucodonosor, está levantando uma grande potência. Nabucodonosor ainda é um jovem e vai assumir o trono. Tem muita coisa para acontecer, tem muita lágrima para chorar, tem muito joelho para dobrar, tem muito profeta para morrer, como Jeremias morreu, tem muita gente para ficar preso, como Daniel ficou preso, mas tem Ezequiel também para ter visão às margens do rio Quebar. Tem também, aleluias, profetas para levantar o povo depois e dizer: vocês que viram esta casa na sua primeira glória, não tem ideia como será a glória desta última casa. A glória desta última casa será maior do que a primeira, assim diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção, você que viu a glória de Deus na sua vida nos tempos passados, se prepare, porque o que Deus está para enviar para você, para mim, para a nossa nação, para o povo dele, é tremendo e todo poderoso. Se prepare para o seu esposo sentar do seu lado na igreja, melhor, no lugar da tribuna. Se prepare para Deus entregar para ele o ministério. Se prepare para sua filha, para o seu filho viver, aleluia, uma experiência tremenda, surreal com Deus. Se prepare, porque Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, o teu cativeiro. Você precisa só aguardar no Senhor. Você precisa só esperar no Senhor, independente do fruto, independente do produto, independente do resultado. A ordem dos fatores não alteram o produto. A ordem dos acontecimentos não alteram o resultado. O resultado é sandália nos pés, cajado na mão, comer apressadamente, porque o Senhor Jesus está voltando. A ordem é cingir os lombos, apertar o cinto, vestir a couraça, calçar os pés, pôr o capacete, escudo e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, é em nome de Jesus, independente de quando isso passar, independente de qual o prazo isso vai durar, eu quero que você receba nessa noite, em nome de Jesus, essa palavra. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
Ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Está ruim, você perdeu. Não está bom, você não consegue obter vitória, você não consegue avançar. Todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegro, eu exulto no Deus da minha salvação. É o ano 623 aproximadamente antes de Cristo. É um tempo que Deus levanta um profeta para crer naquilo que não é real, naquilo que ele não está vendo. Para crer simplesmente no trono de glória, num trono de poder, num Deus todo-poderoso, invencível, inabalável. Hoje, o Senhor coloca evidência de fé no teu coração. Nós vamos nos encontrar mais uma vez na sexta-feira. E até sexta-feira, você vai ver como você vai respirar áreas diferentes. Você vai remoer essa palavra. Você vai mastigar essa palavra. Você vai ser feliz através dessa palavra. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Quando que vai reabrir o comércio? Eu não sei. A minha cidade, que é Resende, decretou estado de calamidade pública. Os governos estão agonizando. Há medo, pavor no meio do povo. Mas há uma certeza. Há uma certeza. Fiel, inabalável, imutável, fidedigna. E a certeza é que nosso Jesus está voltando. Amém? Eu vou pedir aqui para minha esposa aumentar o fundo musical. E nesse espaço de tempo, você que quer enviar o seu pedido de oração, fique muito à vontade agora. Tá? O nosso WhatsApp, o nosso endereço de WhatsApp está no topo da página aí, está escrito WhatsApp, você clica e você vai ser direcionado direto para, para o nosso WhatsApp. Nós estamos de prontidão aqui, esperando para orar pela sua vida. Enquanto você estuda essa canção com a gente aqui um pouquinho, você vai mandando aí, não envia no comentário não, que fica difícil para a gente pegar aqui. Só nós dois estamos trabalhando neste culto. Mas se você puder enviar, concentrar isso no WhatsApp da Secretaria da Igreja, vai ficar mais fácil para nós administrarmos aqui e orar por você ao vivo. Amém? Então escute essa canção enquanto nós preparamos aqui a oração da fé. Seu pedido de oração. Dentro de instantes, nós vamos clamar ao Senhor pela sua vida.